E se você recebesse R$ 500 todos os meses sem precisar trabalhar, sem fazer nada? A gente acabou de passar pelo carnaval. Tenho certeza que você deve ter gastado mais do que isso se você foi em algum bloquinho ou foi viajar. Imagina só que louco, você não precisar se preocupar e ainda assim esse dinheiro cair na sua conta, sem precisar trabalhar. Parece tentador, né? E é por isso, inclusive, que a gente investe aqui no canal. Todos os meses, religiosamente, a gente investe aqui. E de fato, R$ 500 não muda muito a vida de ninguém. Ajuda, mas você não consegue pagar hoje em dia todas as contas ou um aluguel. Só que R$ 500 é o primeiro grande marco que a gente tem para atingir o resto, por exemplo, os primeiros R$ 1.000 por mês ou R$ 2.000 por mês sem precisar trabalhar. Mas a pergunta que fica é o seguinte: nos dias de hoje, com a Selic a 15%, quanto dinheiro eu preciso ter investido em cada classe de ativo para ter essa quantia de R$ 500 caindo na minha conta todos os meses? Então, por isso, eu tô nesse vídeo para fazer junto com você as contas aqui de quanto dinheiro que a gente precisa para atingir essa marca, que é a primeira grande marca que a gente precisa para conseguir viver de renda. Fala, galera! Bom, nesse vídeo então eu vou te contar aqui quanto dinheiro que a gente precisa ter para atingir R$ 500 por mês todos os meses em 4 classes de ativo. A gente vai pegar a poupança. Eu vou falar de poupança porque ainda assim muita gente tem poupança no Brasil hoje em dia. Vamos falar também das caixinhas, né? CDB 100% CDI. Vamos falar também quando a gente coloca o nosso dinheiro em fundos imobiliários e em ações ali de renda variável. Mas antes, não se esquece aí de conferir se você está inscrito no canal. Se você for novo, te convido a se inscrever no canal e já deixa o like no vídeo. Afinal, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E só mais uma coisa, não se esquece que nada do que eu vou te falar aqui não é uma recomendação de investimento. Fechou? Então, vamos lá. Galera, o primeiro investimento que eu quero falar para você aqui é da poupança. Muita gente ainda tem dinheiro guardado na poupança e acha que a poupança é mais seguro e gosta de ter o seu dinheiro lá por causa disso. Muita gente também fala que é por causa do imposto de renda. De fato, a poupança ainda não tem o desconto do imposto de renda, mas sendo bem honesto, às vezes vale muito mais a pena você pagar o imposto de renda e ter um rendimento muito maior do que deixar o seu dinheiro na poupança. Para você não acreditar em mim, vamos aos números. A poupança está rendendo mais ou menos 0,67% ao mês. Para a gente fazer essa conta, a gente vai pegar o valor que a gente quer, que no caso são R$ 500 por mês todos os meses, e a gente vai dividir por essa taxa de 0,67%. Então, vou dividir aqui 500 dividido por 0,0067. Esses dois zeros que eu coloquei na frente é porque a gente está falando de porcentagem, né? Então, para conseguir ganhar R$ 500 todos os meses na poupança, a gente precisa de uma bagatela de R$ 74.000, mais de R$ 74.000. O que você achou? É muito? É pouco? Eu espero que você nem tenha dinheiro na poupança, tá? Mas como a gente não tem uma referência ainda, é R$ 74.626. Um outro investimento muito queridinho que a gente tem aqui, que a gente vai falar hoje, são as caixinhas, né? O CDB 100% CDI. Quando você tem esse investimento, você tá pegando o seu dinheiro e tá emprestando o seu dinheiro para um banco. O banco, ele não pode fechar o caixa negativado no dia. Isso é uma norma do Banco Central. Então, os bancos, eles têm uma relação entre si. Quando você investe o seu dinheiro num CDB 100% CDI, você pega o seu dinheiro e empresta para o Banco A. O Banco A empresta o seu dinheiro para o Banco B. O Banco B paga para o Banco A um juro. E esse juro tem muito a ver com a Selic. Como a Selic hoje está em 15%, o Banco A, que é aquele banco que você emprestou o seu dinheiro, ele vai te retornar 14,9%, ou seja, 0,1% a menos do que está valendo a Selic. Os investimentos, eles mudam muito, principalmente em relação à Selic. Lá em 2021, por exemplo, no começo de 2021, a taxa Selic estava em 2%. Isso significa então que se você deixasse o seu dinheiro numa dessas caixinhas, o seu dinheiro ia render ao ano 1,9%. Totalmente diferente de hoje, que está a 14,9%. Então, a realidade lá em 2021 era totalmente diferente. Como a Selic está hoje 14,9%, vamos calcular como 14,9. Só tem mais uma coisa. Lembra que eu te falei que as pessoas colocam seu dinheiro às vezes na poupança porque não tem imposto de renda? A tabela do imposto de renda é assim. Se você deixa o seu dinheiro lá de 0 a 6 meses, ou seja, você fica colocando e tirando o seu dinheiro daquela caixinha, você tem um imposto de renda em cima do lucro de 22,5%. Mas, se você deixa ali acima de 2 anos, por exemplo, você tem 15% de imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Para você ver a grande diferença hoje da poupança com o CDB 100% CDI, eu vou calcular na alíquota maior que tem, então vamos calcular. Como um CDB 100% CDI está pagando 14,9% ao ano, a gente vai dividir aqui por 12, que vai dar mais ou menos 1,24%.
Só que, como eu te falei, eu vou tirar o imposto de renda de 22,5%. Então, menos 22,5%. Que vai dar um total de 0,96% ao mês, já com imposto de renda. Lembra que se você deixar o seu dinheiro por mais tempo, o imposto vai ser menor. E agora eu vou fazer os 500 dividido por 0,96%. Então, 500 dividido por 0,96, tem que colocar os dois zeros porque a gente está falando em porcentagem, vai dar um total de 52 mil. Olha que absurdo a diferença, mais de 20 mil reais. A poupança a gente precisava de 74 mil. Num CDB 100% CDI, hoje a gente precisa de 52 mil, já descontando imposto de renda. E aí, o que você achou? Galera, o próximo investimento que a gente vai falar aqui são os investimentos de renda variável que tem cara de renda fixa, que são os fundos imobiliários. Qual que é a sacada dos fundos imobiliários? Quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedaço de algum lugar que está sendo alugado por uma outra empresa. E essa empresa paga o aluguel para o fundo e o fundo te repassa, o que a gente chama de dividendo. O legal desse tipo de ativo é que você tem uma previsibilidade grande de quando o fundo vai pagar e quanto. Os fundos ele tem a obrigação de te pagar 95% do seu lucro. E eu vou usar como exemplo aqui um fundo que é queridinho e muito famoso aqui no Brasil, que é o MXRF. Ele não tá aqui fácil, então vou escrever, ó, MXRF. Esse fundo aqui, o Maxi Renda, a gente pode ver que a cotação dele, ou seja, quanto ele custa hoje para você ter, é de R$ 9,74, R$ 9,74. E esse fundo paga por ano 12% de dividendo. Os dividendos, eles já foram taxados, né? O governo já conseguiu morder essa parte aí dos investimentos, mas só para quem recebe dividendos acima de 50 mil. Eu tenho certeza que isso no futuro vai baixar, tá? Mas, por enquanto, então, a gente não vai descontar o imposto de renda. Afinal, a gente está contando uma renda ali mais baixa. Uma coisa legal dos fundos imobiliários que eu gosto bastante é que ele paga bem frequente. Como você pode ver aqui, março de 2025 e fevereiro de 2025 ele pagou um pouco menos. Mas, a partir de abril de 2025, nota que ele tem pagado sempre 10 centavos por cota. Então, cada uma cota que você compra, ele te paga 10 centavos. Para fazer essa conta, a gente vai pegar os 500 reais que a gente quer e vai dividir pelo número de centavos que ele paga para a gente todos os meses, que no caso são 10 centavos, então 0,1. Vai dar 5 mil cotas. Então, eu preciso ter 5 mil papéis, 5 mil ações desse fundo. Então agora é só multiplicar por quanto ele está valendo hoje, que no caso é, então, vezes 9,74, que vai dar um total de 48 mil reais, R$ 48.700. Galera, como a taxa Selic influencia diretamente nos ativos aqui, vou te contar o que acontece normalmente. Quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, os investidores não gostam de deixar o seu dinheiro em renda variável, no caso os fundos imobiliários. Por quê? O seu dinheiro vale muito mais ou a mesma coisa na renda fixa. Então não faz sentido eles passarem risco à toa. Já quando a Selic estava lá em 2% em 2020, 2021, os fundos imobiliários, principalmente o de tijolo, estouravam porque eles estavam pagando muito bem o que a taxa fixa está pagando hoje. Então os investidores faziam isso, pegavam o seu dinheiro e colocavam em renda variável. Como você pode ver, o resultado deu 48.700. Isso significa que com menos de 52 mil, ou seja, com menos dinheiro do que a poupança e um CDB 100% CDI, a gente tem aqui já os 500 reais na nossa carteira todos os meses, sem precisar trabalhar. Galera, e o último tipo de ativo que eu quero mostrar para você e quero comparar aqui são as ações aqui do Brasil. O tipo de investimento em ações, ele não é igual a esses outros tipos de investimento. A ideia de você investir em ações é justamente a ideia de valorização. Quando a gente compra a ação de uma empresa, a gente quer que o preço de cada papel, né, de cada cota dessa empresa exploda. A gente quer que a empresa se valorize muito. E não necessariamente que pague dividendos. Mas, para fins didáticos, eu vou pegar aqui ações de uma empresa que é bem famosa, que é a Petrobras. Ele já retornou aqui, ó, Petro 4. A Petro 4 está pagando de dividendo 8,7% ao ano. E cada cota está custando R$ 36,89. Para fazer essa conta, então, a gente tem que fazer 8,7, que é o valor que ele está pagando por ano, e dividir por 12. Que dá 0,725. Mas lembra, se você compra ações da Petrobras, não é que você quer receber dividendos, você quer que o preço da cota suba. Quando ele sobe, aí você vende o preço da cota, você ganha lá o dividendo e a valorização, você faz o lucro. Mas, para fins didáticos, vamos lá, 0,725. Então, a gente vai fazer 500 dividido por 0,07, mais um 0,725, que vai dar um total de R$ 68.965. Eu sei que a Petrobras
Eletrobras é uma estatal e que isso interfere totalmente, mas quando a gente pega ali umas outras ações, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a WEG, que é uma queridinha ali. A WEG paga menos até. Só que se liga na valorização em 10 anos. Se você comprou lá em 2019, que nem faz tanto tempo assim, a WEG se valorizou demais. Assim, se você vendesse hoje, mais de 500%. Na época que a gente estava falando lá, 2021, por exemplo, a WEG estava bem alta. Vou pegar uma baixa aqui. Aqui, por exemplo, ainda assim, 87% de lucro. Então, quando a gente fala no caso de ações, a gente tem que analisar o quanto a empresa cresceu, né? Quanto as suas cotas cresceram. Sabe o que você tem que fazer para se proteger de oscilações, por exemplo, da Selic, que é a taxa de juro aqui do Brasil? Jamais você deve deixar a sua carteira com um único ativo, igual eu fiz. Foi só uma simulação. Você sempre tem que ter uma carteira bem balanceada e bem diversificada, para não depender só de um tipo de ativo. A poupança não vale a pena, tá? Mas, por exemplo, deixar o seu dinheiro ali em renda fixa, em renda variável, e aí dentro da renda fixa ter um pouquinho de tesouro, ter um pouquinho de CDB, na renda variável ter um pouquinho de ações, fundos imobiliários, por que não criptomoeda? O segredo é diversificação. Se você não diversificar, você corre riscos de mercado, e é uma coisa que a gente não quer. Mas e aí? O que você achou? Para receber R$500 está muito distante da tua realidade hoje? Escreve aqui nos comentários. Um outro segredo que também é muito importante é a gente sempre ter ali a religiosidade nos aportes. A gente tem que aportar sempre, sempre que a gente puder. E é isso que eu estou fazendo e compartilhando aqui com você. Então, me acompanha aí, fechou? Um abraço e até a próxima.